Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Lei de Acesso à Informação, agora nós vamos ver o capítulo 4 da Lei de Acesso, que fala na verdade sobre as restrições de acesso à informação, ok? Bom, o artigo 21, ele diz o seguinte, olha, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Veja pessoal, tutela a gente pode entender como uma ideia de guarda, né? Então é quando alguém tem uma guarda judicial ou guarda administrativa de direitos fundamentais. E aqui a Lei de Acesso à Informação deixa bem claro, né, que não pode ser negado acesso à informação necessária a essa tutela, né? As informações que uma pessoa pode conseguir de uma outra, tudo bem? Por conta dessa tutela judicial ou administrativa, certo? Bom, e o parágrafo único diz que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, olha só, não poderão ser objeto de restrição de acesso. É bem interessante, né, o capítulo, que o capítulo 4, o título dele é das restrições de acesso à informação, mas ele inicia falando do que não pode ser negado, né? Bem interessante isso. Veja, violação de direitos humanos não pode ser objeto de restrição de acesso, tá? Porque aí realmente fere aí a própria Constituição Federal. Então, logo, violar direitos humanos praticados por agentes públicos ao mando de autoridades públicas, de forma alguma vai ser objeto de restrição de acesso, ou seja, as pessoas terão sim acesso a esse tipo de informação. O disposto nesta lei, não exclui as demais hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Bom, aqui esse artigo está dizendo o seguinte, né? Que nós vamos ver aí quais são as hipóteses de restrição de acesso. Porém, ele está dizendo que não exclui as demais hipóteses legais voltadas a sigilo, segredo de justiça, segredo industrial, tudo bem? Então ele não está excluindo, porque existem leis específicas para isso. Vamos lá? Artigo 23. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23 diz o seguinte: são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, imprescindíveis, né? A gente pode entender aqui como indispensáveis, tudo bem, indispensáveis, e pôr em risco a defesa e a soberania nacional, a integridade do território nacional. Então, esse tipo de informação aqui, divulgação, pode colocar em risco. Então, logo, se ela é passível, né, de colocar em risco, também ela é passível de classificação de sigilo, tudo bem? Pôr em risco, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Então, esse tipo de informação também ela pode ter sigilo. Pôr em risco a vida, a segurança, a saúde da população. Pessoal, é o seguinte, às vezes, dependendo do tipo de informação, aquela informação pode colocar em pânico a população, né? E aí, consequentemente, colocar em pânico pode ser um motivo aí passível de classificação de sigilo, tá certo? Por exemplo, claro que a população tem direito sim a saber do que está acontecendo, né, ocorrendo, por exemplo, na saúde. Por exemplo, mas às vezes aquela informação naquele momento é tão agravante e é tão preocupante e não está afetando o restante da população, mas poderia colocar em risco, tipo, fazer com que as pessoas entrem em pânico, por exemplo, que às vezes é necessário você colocar sigilo. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país também pode ser passível de sigilo. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas e prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico,
assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Então, tudo isso aqui passível de sigilo. Põe em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares e comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Também pode ser colocado aí, no caso, sigilo nessas informações, ok? E o artigo 24, ele, na verdade, vai classificar as informações e também informar para nós quais são os prazos. Olha só. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, poderá ser classificada como, olha, esses são as classificações, tá, gente? Ó, ultra secreta, secreta ou reservada. Então, são 3 tipos de classificação. Tranquilo aqui, ó, muito pedido em prova de concurso, mas bem tranquilo, dá para acertar numa boa, né? Ultra secreta, secreta ou reservada. Os prazos máximos, aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, ó. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção. E são os seguintes: ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos e reservada, 5 anos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, tá? Aqui diz assim, ó, os prazos máximos. O que isso significa então para nós, pessoal? Significa o seguinte, que pode a informação ultrasecreta ter um prazo menor de 25 anos, ou aqui a de secreta menor de 5 e a reservada menor de, a secreta menor de 15 e a reservada menor de 5? Pode. Veja que aqui ele fala em prazo máximo, não diz em prazo mínimo. Toma cuidado com isso. De repente cai na sua prova assim, ó. A informação ultrasecreta poderá ter um prazo de 12 anos. Pode? Pode. A informação ultrasecreta poderá ter um prazo de 4 anos. Pode? Também. Por quê? Porque está abaixo dos 25. Não pode ultrapassar esse limite aí. Tudo bem? Então, tomar cuidado com isso em prova de concurso. Eu, sinceramente, nunca vi esse tipo de abordagem em prova de concurso. Tá? Normalmente ele coloca lá, ultrasecreta 25, secreta 15 e reservada 5, tudo bem? Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Pode ter aí uma questão aí bem cabeluda a respeito desse tema. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente da República e os respectivos cônjuges filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato, em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Ó, isso aqui já foi perguntado em prova de concurso e perguntava o seguinte, tá? A afirmativa dizia que a informação que colocar em risco a segurança do presidente e do vice-presidente ficará sob classificação ultrasecreta. Cuidado, a classificação ela é reservada, tudo bem? Quando que ela começa a contar? A partir do momento do primeiro dia de mandato até o término do mandato, tudo bem? Aí, se o cara for reeleito, então logo é renovado, tá certo? Então, elas são classificadas como reservadas, ficam sob sigilo até o término do mandato, em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida com termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. O que isso significa? Significa dizer que pode retirar, aí, no caso, né, o sigilo da informação, caso ocorra aí algum evento aí que realmente não faça mais sentido você ter sigilo numa determinada informação, ok? Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu termo final, a informação torna-se-á, olha só, automaticamente de acesso público. Então, acabou o prazo ou aconteceu o evento, né, consumou-se o evento para tirar o sigilo daquela informação, a informação automaticamente se torna pública. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação
e utilizado o critério menos restritivo possível. Então, veja, vai classificar a informação, ela pode ser classificada num grau ultra secreto, secreto e reservado. O menos restritivo possível, isso significa não só na classificação, mas também no prazo, tá? E aí tem que ser levado em consideração o quê? A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade do Estado e também o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. O artigo 25 vai falar sobre a proteção e do controle das informações sigilosas. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Isso aqui é bem tranquilo, né? O Estado, no caso, né? A nação tem o dever de controlar o acesso, de proteger as informações sigilosas e até mesmo as informações, claro, pessoais. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Ou seja, somente as pessoas, né, somente pessoas que precisam ter acesso àquela informação, que terão, obviamente. Quanto menos pessoas tiverem acesso, melhor, se a informação está classificada sob sigilo. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Então, a pessoa que tem acesso àquela informação sigilosa deve fazer o quê? Protegê-la. É uma ideia de proteção aqui que nós temos. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Ó, quando uma pessoa tem acesso à informação, o órgão, a entidade, sabe quem são as pessoas que estão tendo acesso, tá? Seja pelo sistema, porque grava o IP da máquina, uma série de fatores aí que podem ocorrer, ok? As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para o tratamento das informações sigilosas. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar a atividade de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas, tá bom? E procedimento de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Então, pessoa física, entidade privada, que em decorrência desse vínculo aqui, do vínculo, precisam também, obviamente, assegurar a informação, resguardar, proteger a informação sigilosa quando forem tratadas essas informações, tipo produzir, arquivar, armazenar, condicionar, fazer alguma coisa, na verdade um tratamento, da informação, um conjunto de ações. Então precisa proteger da melhor maneira possível, nesse caso aqui criando medidas cautelares para isso, tá bom? Vamos lá. Artigo 27. O artigo 27 fala dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação, seção 4. Artigo 27 diz assim: a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência, ou seja, compete a quem tem autoridade, quem tem responsabilidade, quem pode, na verdade, classificar uma informação sigilosa. Tudo bem? Então é isso que nós vamos ver. No grau de ultrasecreto, são as seguintes autoridades: o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, ou seja, todos os ministros, e autoridades com as mesmas prerrogativas dos ministros. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou seja, comandantes das Forças Armadas, os chefes de missões diplomáticas e também os consulares permanentes no exterior. Repare que os consulares, para poderem classificar a informação no grau ultrasecreto, precisam ser permanentes no exterior, tá? Então, no grau ultrasecreto são essas autoridades.
No grau de secreto, são as autoridades referidas no inciso 1, obviamente. Lembrando que o grau ultra-secreto é o maior grau, né? Então, quem pode mais, pode menos, tá certo? E também, olha só, quem mais pode no grau secreto? Os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedade de economia mista. Quem são os titulares? Titular, gente, são os dirigentes. O dirigente máximo, tá? Tá bom? Tipo o diretor, né? O presidente de uma entidade. Lembrando, tá? Aqui, ó, tá se referindo à administração indireta. Tudo bem? Ó, tá se referindo à administração indireta. Por que eu tô falando isso? Porque você pode observar aqui, ó, nós temos as fundações, as autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tudo bem? Então, é administração indireta. Então, são os titulares, o dirigente máximo desses, ok? Não dos órgãos, cuidado, hein? Você tem a administração pública direta, que é o Distrito Federal, os estados, os municípios e a União. Você tem a administração pública indireta, que são as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Aqui está se referindo que, num grau secreto, essas autoridades, ou seja, dirigentes máximos aí da administração indireta, podem classificar no grau secreto. E no grau reservado? As autoridades referidas no inciso 1, que traz lá o pessoal lá do ultrasecreto, né? Do secreto, que são os titulares da administração indireta, e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia no nível superior, tá? Ó, de direção, grupo de direção de assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão e entidade, observado o disposto nesta lei. É assim, pessoal, para você entender melhor, que tem uma estrutura, certo? Organizacional. Então, aqui nós vamos ter níveis. Só deixa eu trocar de cor para você enxergar melhor isso aqui. Então, a gente tem aqui o nível estratégico de uma entidade, de um órgão, tá? Nós temos aqui o nível tático e nós temos aqui o nível operacional, certo? Quando ele fala de grupo de assessoramento e direção e assessoramento superior, ele está se referindo a esse nível aqui, ó. Esse nível é o nível superior. Tá? Então, não é qualquer pessoa que tem cargo de direção, chefia ou comando. São pessoas que estão no nível estratégico da organização. Um chefe de departamento, por exemplo. Não. Tá? Então, tem que ser diretor da instituição, do órgão. Ou seja, que faz parte do nível estratégico da organização. Aí tudo bem, pode classificar no grau reservado, ok? A competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, tá ok? Inclusive a emissão no exterior vedada a subdelegação. Então veja, ó, as pessoas lá do inciso 1, quem são? Presidente, vice-presidente, comandantes das Forças Armadas, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior, e também os incisos 2, que são os titulares, né, da administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, eles podem delegar essa função que eles têm, né, essa competência. O que é delegar? Delegar você vai entender como transferir. Eles podem transferir agente público, qualquer agente público aqui no caso, tá? Principalmente aqui em caso de missão no exterior, ok? Só que repara bem que, deixa bem claro aqui para nós, né? Que é vedada a subdelegação, ó, vedada, ou seja, o que é vedada? Proibida, ou seja, um agente público não pode delegar a outro agente público, ok? Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada. O que é ratificar? Ratificar é confirmar. Deverá ser confirmada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. Como que é isso, gente? Quem são as alíneas? Quem fazem parte das alíneas D e E? São os... Vou voltar aqui para você visualizar comigo. São os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica e os chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior, tá?
eles podem classificar no grau ultrassecreto. Mas vejam, está dizendo aqui que isso deve ser confirmado pelos ministros de Estado, ou seja, os ministros de Estado de sua categoria, né? Então, você pensa lá no caso dos comandantes das Forças Armadas, obviamente o ministro da Defesa, do chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior, o ministro das Relações Exteriores. Tudo bem? Tem que ser confirmado, ratificado por eles. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Aqui se refere ao artigo 35 no prazo previsto em regulamento. Então, veja, o agente público, né, ou a autoridade que foi lá e classificou a informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão para a Comissão Mista de Reavaliação. Por quê? Porque essa informação ultrassecreta ela é a mais importante de todas, né? Então, essa comissão ela vai reavaliar se há necessidade ou não para essa classificação, ok? A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá no mínimo os seguintes elementos. Formalizada, né? Porque tem que ser algo legal, formal, tudo bem? Bom, tem que ter os seguintes elementos. O assunto sobre o qual versa a informação, o fundamento da classificação observados os critérios estabelecidos no artigo 24, a indicação do prazo de sigilo, contando em anos, tá vendo? Meses ou dias, tá? Pode ser, você vê que interessante? O prazo de sigilo pode ser em anos, pode ser em meses ou dias. Normalmente se trata mais em anos, mas pode ser em meses ou dias também. Por isso que eu falei para você, que a informação ultrassecreta, não necessariamente ela tem que ter 25 anos, ela pode ter meses, ela pode ter dias, por exemplo. Ok? E, claro, conforme os limites previstos no artigo 24, que é o seguinte, né? Você já sabe, informação ultrassecreta, prazo máximo de 25 anos. Informação secreta, prazo máximo de 15 anos. Informação reservada, prazo máximo de 5 anos, tá? E também a identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação de ofício nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Tá? Então, haverá uma reavaliação aí interessante, né? O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. E na reavaliação a que se refere o caput deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. E na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Ok? Vamos lá. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. O que eles devem fazer? Eles devem publicar o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. O rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. O relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Ok? E agora nós vamos falar sobre as informações pessoais na seção 5. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, ok? E com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Ou seja, os órgãos públicos, eles têm que tomar, claro, muito cuidado, resguardar as informações pessoais. Informações que se referem às pessoas, né, particulares, não podem repassar essas informações, ok?
As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, tá vendo? Ok? Independentemente de classificação de sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. Olha que legal. Quer dizer que eu posso ter acesso a uma informação produzida de uma pessoa após 100 anos. É possível ter isso, tá? A contar da sua data de produção, tá vendo? Não é a idade da pessoa, sim. É a data que aquela informação foi produzida. Agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. E poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros, diante, claro, de previsão legal e consentimento expresso da pessoa a que eles se referirem. Ou seja, tem que ter o consentimento da pessoa e pode até ter acesso por terceiros, mas desde que tenha previsão legal para isso. Aquele que obtiver o acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias à prevenção e diagnóstico médico, olha só que interessante, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico, ou para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público geral, previstos em lei, sendo vedada, proibida, né, a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Por exemplo, o IBGE, ele faz muitos censos, né, ok? Ele, consequentemente, ele acaba, de uma certa forma, obviamente, tendo as informações pessoais, mas na hora que ele for mandar essas estatísticas, né, divulgar essas estatísticas, ele não pode colocar lá, identificar a pessoa, tá certo? Ao cumprimento da ordem judicial, também é possível a defesa de direitos humanos e a proteção de interesse público geral preponderante. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então, não pode ser invocada por conta disso, tá? Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. De que maneira, na verdade, quais são os procedimentos para tratamento de informação pessoal? Bom, galera, então com isso eu finalizo, né, essa aula. Conseguimos observar todo um capítulo voltado à restrição de acesso à informação. Eu fico por aqui e a gente se vê aí numa próxima aula. Grande abraço a todos e até lá!